Olá, boa tarde a todos. Hoje estamos aqui domingo, dia 10 de janeiro de 2021. Hoje nós vamos lembrar algumas personalidades muito interessantes que podem seguir para a gente como exemplo para a nossa vida. Primeiramente, gostaria de lembrar que nós estamos montando uma plataforma no YouTube chamada Dixie e em breve nós vamos começar a colocar lá, postar uma série de vídeos e conteúdos interessantes para formação pessoal, para a gente poder. Eu sinto muita deficiência. Eu, como missionário, às vezes vou visitar pessoas e encontro pessoas de alto escalão ou de, às vezes, naturezas assim, sociais mais menos favorecidas. Só que uma coisa é comum entre todas essas classes, que é o seguinte: a gente sente uma carência muito grande de visão de mundo. Porque às vezes conhecimento específico e técnico até que as pessoas muitas vezes têm. Só que assim, o conhecimento técnico é uma coisa tão banal, tão simples, né? Não dizendo que não é porque é simples que eu sei também, né? Lógico, muita coisa eu não sei fazer, muita coisa mesmo eu não sei fazer. Mas não é por isso que, pelo fato de a pessoa ter um grande conhecimento técnico, isso não torna ela, a pessoa dela, um ser assim renomado enquanto visão de mundo, enquanto sábio. Porque isso é a fonte, é a necessidade, o objetivo, é a meta que nós todos, é a fonte de onde nós devemos beber, é sabedoria, certo? Um grande pai não é um pai que sabe fazer muitas coisas. Um grande pai é um pai que é sábio. Com a sabedoria a gente conquista qualquer coisa, certo? Então, para não tomar muito tempo, para ser uma coisa bem objetiva, hoje eu quero fazer uma conexão entre algumas personalidades. Olha só, hoje é dia de um bem-aventurado chamado Gregório X. Ele foi papa, né? Ele esteve na batalha, ele foi cruzado e depois de acontecer um rebuliço na igreja, ele foi eleito papa por quê? Porque ele tinha grande conhecimento técnico. Mas pela experiência que ele passou, ele foi chamado para guiar o povo de Deus, porque de fato ele criou sabedoria com isso, certo? O conhecimento técnico é uma coisa muito importante, mas também o fato da pessoa ela ter experiências, isso favorece com que ela tenha muita sabedoria, né? Hoje também é dia de um santo chamado São Melquíades. Ele também foi papa também. Ele esteve na batalha, Constantino venceu a batalha, venceu Magêncio na batalha de Ponte Milvio, ou seja, foi na época, foi aquele fato onde Constantino viu cruzes no céu e a frase que foi dita para ele, né, com esse sinal vencerás. E aí Constantino libertou a igreja e é bem interessante. Depois nós vamos montar também um curso sobre história, história da igreja. O livro, tem muitas fontes, mas o Daniel Hopes ele trata muito bem lá na história da igreja. Só que, história do cristianismo, só que se vocês forem ver quem é Daniel Hopes e como ele escreve, é uma coisa impressionante, porque é muito extenso e ele abarca muita coisa. Tipo, muitos livros que a gente vê aí de história geral, é fichinha perto do que o cara escreve. Daniel Hopes é um gênio. Hoje também é dia de um outro papa chamado São Agatão, né? Ou seja, são três papas, né? Agora que eu vi aqui, são dia de três papas. Ou seja, domingo, né? Dia do Senhor, um dia muito interessante para a gente entender, né? Ver aí uma leve conexão entre homens que guiaram. Hoje, também, eu queria fazer um comentário muito interessante. Parece não tem nada a ver com religião, mas que serve para a nossa vida pessoal e serve sobretudo para a nossa relação e nossa conexão com as pessoas com quem nós convivemos. É muito importante que nós tenhamos noção e certeza do que estamos fazendo. Eu já apanhei muito na vida por não ter certeza do que eu estava fazendo estava certo. E muitas vezes a gente acaba trocando os pés pelas mãos porque a gente acha que está fazendo certo e nem sempre isso é assim. Hoje é dia de uma pessoa que soube se virar em qualquer situação. Ele soube se virar em qualquer situação. Eu estou falando de uma grande personalidade do mundo dos negócios
e que a história dele é, além de apaixonante, ela contribui muito para a aquisição de sabedoria. Hoje é o dia, né? Hoje se comemora no ano 1870. Hoje marca-se a data em que John Rockefeller incorpora a Standard Oil Company, ou seja, o que é a Standard Oil Company? John Rockefeller, ele foi um cara, um gênio dos negócios. Ele foi considerado na história moderna o cara assim que teve o maior milionário da história nos tempos modernos. Por que hoje é uma data importante e interessante a gente celebrar isso, a gente lembrar? É que é o seguinte, eu vi muitas histórias, já passei por muitas situações parecidas com a que ele sofreu, né? Que é o seguinte, ele queria utilizar uma situação, ele queria inclusive contribuir com outras pessoas, só que travaram ele, seguraram a carroça, não fizeram, não ajudaram, não favoreceram com que ele também pudesse ali ganhar um proveito. A gente aprende no marketing digital, quando a gente vai estudar, a gente aprende na vida, né? Quando a gente vai estudar um pouquinho de filosofia, a gente entende isso. Que a vida é uma troca, né? Você dá e te pagam por isso, né? E ele quis favorecer, mas não quiseram pagar ele. Ou seja, eram pessoas mesquinhas, pessoas que tinham uma visão muito pequena, pessoas que não tinham visão de negócio. Porque muito mais do que você ver simplesmente isso aqui, pensar nisso aqui, é muito mais importante você ver, além da situação financeira, uma oportunidade, né? Eu acabei de ver um filme enquanto estava fazendo umas viagens de Uber eu sei, não vai lançar por aí não, porque não pode assistir o filme enquanto dirige, né? Mas enfim. No filme, um sujeito fala assim, eu vejo aí muitas dificuldades. E um outro repete uma coisa muito interessante, fala assim, aonde você vê dificuldades, eu vejo oportunidades, né? John Rockefeller viu nesse grande problema, né, nessas dificuldades, ele viu uma ótima oportunidade. O que ele fez? Ele entrou com tudo e ele incorporou isso na toda a situação dele, toda a meta que ele tinha financeira. Ele conseguiu conquistar com isso uma grande fortuna, ele deslanchou. Existe uma expressão muito interessante quando a gente vai tratar sobre história, né? A gente fala assim, nossa, fulano ele levou uma vida de transiberiano. O que é uma transiberiano? O que é uma pessoa transiberiana, né? Transiberiano é uma estrada, é a terceira maior estrada do mundo, né? Não existe algo, é a terceira maior, né? Ela atravessa da Europa, da Rússia europeia, ela vai até a Rússia oriental. São 9 mil e não sei quantos quilômetros. É um negócio assim gigantesco, mas gigantesco, atravessa. E outras duas maiores que ela, né, também se conectam com ela ao longo do percurso todo. Quando a gente fala assim, não, fulano ele tem uma vida transiberiana, o que quer dizer isso? Quer dizer que ele atravessa qualquer obstáculo. Ele atravessa, para vocês terem ideia, a transiberiana ela atravessa desertos, ela atravessa água, ela atravessa montanhas, ela atravessa uma série de situações, mas ela consegue conquistar o que ela quer. Esse é um fato que esse John Rockefeller ele fez, ele aproveitou essas dificuldades e transformou aquilo em oportunidades, né? Na vida nossa de santidade, na vida nossa profissional, na vida nossa de relacionamento, na vida nossa vocacional sobretudo, se a gente não tiver uma garra de querer de atravessar, de transiberianar, por assim dizer, a nossa história, a gente não consegue. Porque dificuldades é o que não vão faltar. Pessoas para nos atrapalhar é o que não vai faltar. O Espírito Santo está ali para nos ajudar? Sim, ele está ali para nos ajudar. Mas conta também com o nosso desejo, com o nosso fazer, com o nosso passo. Então, esse passo, que é 1%, é uma gotinha no cálice, somado a um mar de sangue, de bênçãos divinas, e de pessoas também que podem nos ajudar, mas tem que ter o nosso passo. Se não houver isso, não acontece. Então, o que eu queria deixar essa mensagem hoje, que nós possamos ser transiberianos conosco e diante das situações, mas que isso seja de uma forma humilde e de uma forma vitoriosa e generosa.
tá bem? Essa é a mensagem de hoje. Valeu, galera. Lembrando, deixa aí um like, compartilhe o vídeo para que a gente possa atingir mais pessoas, por favor, tá bem? Vão lá quem está aqui pelo Instagram, dá um pulinho lá no YouTube e segue lá. Valeu!